Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. A pergunta que muitas pessoas estão fazendo: o que podemos esperar? Ou será o que está vindo no futuro? Depois desta pandemia conhecida como coronavírus. No Brasil, mais de 25 mil pessoas já morreram, segundo as estatísticas, vítimas de coronavírus. Muitas mães de família, pais de família, filhos, adultos, crianças, vítimas dessa pandemia que devastou o mundo inteiro. Nós vivemos um tempo difícil, de muitas preocupações. Firmas fechadas, empresas falidas. De acordo com a palavra de Deus, baseado no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, fala-se da abertura do quarto selo do Apocalipse. Aparece um cavalo amarelo, e em cima dos seus lombos vem um cavaleiro por nome de Morte. Ele é responsável pela morte da quarta parte da população do mundo inteiro. No mundo inteiro, mais de 300 mil pessoas já morreram. Famílias estão de lutos, filhos perderam seus pais. Muitos netos sofrem hoje pela dor da perda do seu ente querido que partiu, vítimas dessa pandemia conhecido como coronavírus. Por que o coronavírus veio ao mundo? O salmista, em tom de profecia, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O mundo inteiro vivia de festas, bailes funks, bebidas alcoólicas, orgia de prostituições, as ruas lotadas de paradas gay, quadrilhas, festas juninas, bailes funk. As pessoas só se lembravam de prostituições, adultério. Ninguém se lembrava de Deus. As ruas da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, estava lotada de pessoas bebendo, homens se beijando, mulheres se beijando, desrespeitando o Criador que nos criou. Hoje, as ruas do mundo inteiro estão vazias. O mundo está temendo a morte. E de acordo com a palavra de Deus, estamos no começo do fim de todas as coisas. Estivemos pesquisando um pouco sobre as revelações que Daniel teve, baseado também conferindo com Apocalipse. As profecias mostram tribulações, guerras, morte. As profecias que Deus revelou a João no Apocalipse e as profecias que Deus revelou para o profeta Daniel não são de boas notícias. Fala sobre a ira de Deus, as revelações que eles tiveram, tanto Daniel como João do Apocalipse. São profecias em que Deus castiga os seres humanos. O Senhor Deus está cansado de ser desprezado, Ele sendo Deus. Ele é Deus. Ele é digno de ser adorado.
Ele é justo, Ele é santo, Ele é puro. O nosso Deus, Ele é digno de toda adoração. Porém, o mundo vive numa alienação terrível. As pessoas não querem servir ao Senhor. Nós vemos que mesmo nessa pandemia, as pessoas vão nos bares, pegam sacolas e sacolas de bebidas alcoólicas, levam para dentro da sua casa e vão beber e se prostituir dentro de seus lares. O mundo inteiro está debaixo da ira de Deus. E prezado irmão, amigo, ouvinte da palavra de Deus, de acordo com as profecias respondem essa pergunta que as pessoas estão fazendo. Será se vai haver melhora no mundo? Será se essas tragédias, essas mortes, será o começo de mais tragédia ou as coisas vai dar uma apaziguada? De acordo com Daniel, capítulo 11, e de acordo com Apocalipse, capítulo 9, capítulo 13 e capítulo 14 e 16 do Apocalipse, as profecias são de assolação, ira de Deus sobre a terra. É porque Deus está derramando a sua ira sobre a terra. As profecias mostram Deus irado contra aqueles que rejeitaram o seu Filho amado Jesus Cristo. Jesus carregou uma cruz pesada nas ruas de Jerusalém, foi humilhado, cuspido. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Mas o que foi que a humanidade fez? Virou as costas para o Senhor. A humanidade virou as costas para Cristo. Por isso o Pai de Jesus Cristo, grande Senhor Jeová, se levantou do trono para trazer juízo sobre a face da terra. E pelas profecias, a resposta para essa pergunta que muitos fazem, será se vai haver melhora? A resposta é não. De acordo com a Bíblia, isso é o princípio do fim. É o início da ira de Deus. No livro do Apocalipse aparece 7 trombetas do Apocalipse que serão tocadas, e aparece 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra. Já está profetizado. E o Senhor Jesus, ele disse, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que Deus revelou para João no Apocalipse, tudo que Deus revelou para Daniel, tudo que Deus revelou para João quando estava na ilha de Pátimo, vai se cumprir. Céus e terras passarão. Mesmo sendo profecia de juízo de Deus, tem que se cumprir. Porque Deus não é filho do homem para que minta. Deus é justo e Ele cansou de ver as pessoas desprezando a sua palavra. Hoje até as igrejas evangélicas estão fechadas porque eles não estavam mais pregando o verdadeiro evangelho. O mundo tinha invadido os templos evangélicos, os pastores não pregavam mais a verdade e nem deixavam ninguém pregar a verdade. E aqueles que se atreviam a pregar a verdade eram humilhados, perseguidos e não tinha mais oportunidade de falar. Era o mesmo que aconteceu quando Jeremias começou a pregar a palavra da verdade. Os próprios sacerdotes que conheciam a Torá, a lei de Deus, perseguiram Jeremias e o lançaram no calabouço. Todos os profetas que profetizam e falam o que Deus manda falar, eles são perseguidos e humilhados, alguns mortos e decapitados. Caros irmãos, ouvintes da palavra de Deus, daqui para frente nós temos que se preparar para a vida eterna. Orarmos ao Senhor, pedirmos a Deus força, pedirmos a Deus libertação.
Que Deus nos guarde até o fim. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Nós devemos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, dormir mais pouco, orarmos mais, ocuparmos mais a mente com as coisas de Deus, com a palavra do Senhor, sair mais do Facebook, sair mais do Instagram, das redes sociais e se ocuparmos mais na oração. Porque de acordo com a Bíblia, baseado em Mateus 25, nós já estamos no clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite é representado por 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E as profecias mostram que o noivo custou voltar. E o que a Bíblia mostra é que as noivas dormiram e não foram só as loucas, foram também as prudentes. As prudentes também dormiram. Então, por mais que o crente seja santo, ele seja temente ao Senhor, mas por causa da corrupção do mundo, ele acaba ficando um crente impuro ou dormindo o sono do pecado. Então, meus irmãos, é a hora de nós acordar, despertarmos do sono, porque o nosso Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Não espere coisas boas, não espere melhora no mundo. De acordo com a Bíblia, haverá fome no mundo, haverá falência global. É o início da chegada do anticristo. O anticristo ele vai usar como arma para atingir o mundo a fome, porque a fome dói, a fome ela humilha. Quantos pais de família estão dentro de casa, parados, querendo trabalhar e as empresas estão fechadas? Muitos pais de famílias se suicidaram vendo seus filhos passando fome e não ter como comprar um alimento, nem como trabalhar. Eles queriam trabalhar, mas as empresas estavam fechadas. Os governadores exigem e eles passam ordem e regras para que as empresas se fecham, mas eles não pensam em quantos pais de famílias estão sofrendo em ver seus filhos passando fome e necessidade dentro de seu lar. Eles querem ganhar o seu dinheiro suando, mas os governadores estão levando o mundo para uma falência global. Caros irmãos ouvintes da palavra de Deus, o Senhor Jesus ele disse: quando virdes todas essas coisas, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando.